E é tão séria a questão da obediência, é tão séria a questão da obediência, amado irmão e irmã. E é claro que eu já tinha estudado isso, a fundo, porque eu, como consagrado de uma comunidade, faço voto, compromisso de obediência. Mas me caiu de uma forma diferente a ficha nesta semana em que eu estudava esse tema novamente, a seriedade da obediência. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história da humanidade, para a história bíblica, nós vamos perceber que lá em Gênesis acontece uma desobediência, sim ou não? Vocês sabem bem disso, né? Adão e Eva, velha história de Adão e Eva, o pecado, a queda do homem. Mas o que foi a queda do homem, senão uma desobediência a Deus? Que foi a queda, o pecado, o primeiro pecado do homem, senão um dizer não a Deus, um desconfiar do seu amor infinito, e por desconfiar de Deus, do amor de Deus, o homem desobedece em uma ordem direta que Deus tinha lhe dado. Era uma ordem clara. Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Era uma ordem de certa forma, gente? Se nós olharmos todo um contexto ali da história, uma ordem simples, sim ou não? Simples, vocês acham simples? Simples! Tinha todos os frutos, tinha todo o jardim, tinha toda uma vida, todos os dons, todas as graças, a imortalidade, tinha tudo. A única coisa que eles precisavam fazer era obedecer essa simples ordem: não coma deste fruto. E Deus é bem claro ao dizer, pode comer de todos, não coma deste fruto. Não coma deste fruto. E Adão e Eva, a gente sabe pelo contexto bíblico aí, pela história, que Adão e Eva comem então do fruto da árvore que era proibido comer. E a partir daí, então, toda a desgraça na humanidade, todo o pecado, todo o mal, toda discórdia, toda infelicidade, toda doença, enfim, todo o mal que você e eu pudéssemos imaginar e listar aqui agora, nós podemos dizer com toda certeza, com toda a força da verdade, é consequência direta ou indireta desta desobediência de Adão e Eva. A desobediência. E não é eu que estou dizendo isso, a Bíblia vai dizer isso, nem em Romanos. Vocês podem tomar comigo um texto da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5. Eu vou ler 2 versículos, o 18 e o 19. Diz assim a palavra de Deus para nós: por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra da justiça de um só resultou para todos os homens justificação que traz a vida. De modo que, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Assim, pois, obediência de um só, todos se tornaram justos. Lê de novo 19, engasguei. De modo que, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornaram justos. Veja o que São Paulo está falando para nós aqui, se não um resumo daquilo que eu já dizia. Pela desobediência
desobediência de um só homem. Veja a seriedade desta palavra para a nossa vida em Deus, para a nossa caminhada em Deus. Pela desobediência, meu irmão, pela desobediência, minha irmã, de um só homem, todos se tornaram pecadores. Poderíamos dizer, todos se tornaram desgraçados. Todos se tornaram sem a graça, perderam a graça por causa de uma desobediência, pela desobediência de um só homem. Esta é a realidade ali. E aí a gente estava dizendo que toda enfermidade, toda doença, todo problema, toda situação complicada, toda guerra, toda fome, toda discórdia entre os homens, tudo que há de mal nesta terra entra e achou entrada e achou espaço por esta desobediência. Por essa desobediência. E quando Adão desobedece, Deus imediatamente vem ao encontro desse homem desobediente, né? O bondoso, o amoroso vem ao encontro daquele que desconfiou do amor. Aquele que é certeza plena, total, autoridade plena e total, vem ao encontro do desobediente. E encontra Adão naquela situação já de queda, aquela situação onde ele já tinha perdido a semelhança que ele tinha recebido como penhor, como graça, os dons que ele tinha recebido como graça, a imortalidade, perdido a própria imortalidade pela desobediência. Enfim, Deus o encontra assim, e Deus, olhando para o homem dessa forma, promete então um Salvador, uma salvação, promete salvação para aquele homem ali, não deixa o homem desamparado, mas já imediatamente ali em Gênesis, nós já vamos ver que Deus fala: colocarei inimizade entre ti e a serpente, entre a sua descendência e a dela, e esta lhe pisará a cabeça, dando ali já uma certeza de salvação para esse homem que pecou, que desobedeceu. E se nós continuássemos lendo aí a Sagrada Escritura, incansavelmente, ponto por ponto, nós vamos perceber que esta história de salvação, esta graça de salvação, essa bênção de salvação, foi sendo trazida ao homem pela obediência. Pela obediência. Ele caiu pela desobediência e recebe a salvação pela obediência. Aí nós vimos lá Abraão. O que foi Abraão senão um homem que obedeceu a Deus? Concordam? Só alguns, concordam. O que foi Abraão senão um homem que verdadeiramente obedeceu a Deus, cumpriu a ordem de Deus, amado irmão? Sai, Abraão, da sua terra. Sai da sua terra, vai para onde eu te mandar, para onde eu te enviar, para onde eu te levar. Abraão não questiona, simplesmente obedece. E aí nós vamos vendo a cada passo das Sagradas Escrituras, cada passo da história da salvação, nós vamos vendo a história pontilhados por homens e mulheres que foram dóceis à voz de Deus e que foram capazes de obedecer a Deus, e porque eles obedeceram a Deus, aquilo que o homem tinha perdido foi voltando. Aí nós vemos um Moisés que obedece a Deus, nós vemos um Isaías, um Jeremias, os profetas que obedecem a Deus, que cumprem a voz de Deus, e até chegarmos na plenitude dos tempos. É isso que a Bíblia nos ensina. Ao chegarmos à plenitude do tempo, nós vemos uma senhora, uma mulher, alguém que diz, uma menina, se você prefere assim, que diz para Deus: eis-me aqui, e obedece a Deus em tudo, e é capaz de abrir o coração, de abrir a vida, de abrir o próprio corpo, dar o próprio corpo a serviço de Deus, a
salvação, ela obedece a Deus. Maria Santíssima, nossa mãe, sinal claro, evidente, exemplo máximo entre nós os homens de obediência a Deus. E veja, meu irmão, o que eu estou dizendo aqui: a cada homem, a cada mulher que foi fiel a Deus e obedeceu a Deus, Deus foi possibilitando salvação para a humanidade, foi abrindo o canal, foi abrindo o caminho, foi preparando o caminho para que o grande obediente chegasse até nós, entrasse no meio de nós, habitasse o meio de nós. Quem é o grande obediente? Fala forte isso! Jesus, diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, que ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus, por diversas vezes no Evangelho, vai dizer: a minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus viveu a obediência, meu irmão. Jesus foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Jesus foi obediente até as últimas consequências. E eu não estou falando aqui de obediência humana, vocês estão percebendo? Mas de uma obediência a Deus. Sabe que refletindo, eu percebia que obedecer aos homens é simples, né? É fácil, sabia que é fácil obedecer aos homens? Obedecer ao homem é muito fácil. Muito mais difícil, muito mais custoso é obedecer à voz de Deus. Sabe por quê? Porque o homem não te pede coisas que estão fora da lógica humana, gente. O homem não te pede coisas que estão fora da lógica humana. O homem, toda ordem que procede de uma autoridade humana, é uma ordem muito simples, muito dentro da nossa realidade, da nossa lógica, vamos dizer assim. O homem não pede para o outro: larga tudo que você tem aí, larga a sua família e vai para um lugar desconhecido. Pede? Algum coordenador seu já mandou você fazer isso? Não. O homem não pede para você: olha, você será agora a mãe do Salvador. Você não conhece homem, não conceberá de um homem, mas conceberá do Espírito Santo. O homem pede isso? Tem como pedir isso? Não, o homem pede aquilo que está dentro da nossa lógica. Da nossa lógica. Deus nos pede muitas vezes coisas ilógicas. Às vezes, olhando para a vida dos santos, eu tropeço no falar isso, né? Porque tem alguns santos que pedem umas coisas ilógicas, né? Já viram os santos pedir alguma? Já leram? Quando os santos mandam, por exemplo, Francisco de Assis, né? A Edna citou Francisco de Assis, fala lá para um irmão: vai plantar repolho, mas planta as mudinhas de repolho, mas planta de ponta cabeça, né? Planta de ponta cabeça. E o irmão falou assim para ele: vai, Francisco, lá na minha terra a gente costuma plantar a repolho com a raiz para baixo. Aí o Francisco falou: então vai embora para sua terra, porque aqui eu preciso de obedientes, não de agricultores. Preciso de homens obedientes, não de agricultores. A lógica é muito mais simples, às vezes, a gente obedecer à lógica, aquilo que é lógico. É muito mais complicado, né? É muito mais fácil você obedecer a alguém que te manda plantar semente de abóbora do que plantar cabo de vassoura, sim ou não? É muito mais lógico. Mas Deus, por vezes, nos pede coisas que parecem ilógicas, coisas que muitas vezes doem a fazer, coisas difíceis, complicadas, coisas que muitas vezes ferem aquilo que vai contra aquilo que nós estávamos almejando, planejando. Ou seja, a vontade de Deus, por muitas vezes, meu irmão, para não dizer sempre, ela vai contra a nossa própria vontade. A vontade do Espírito contradiz a vontade da carne. A vontade do Espírito contradiz a vontade da carne.
Esses dias eu fui fazer um encontro lá em Piracicaba, né? Eu saía da missa e tinha uma mulher atrás de mim falando assim: ah, meu irmão, não vou mais nesses forró da vida, não vou mais naquela, no baile lá, o senhor acho que ficou chamando ela para ir, né, no baile, saindo da missa. E ela falou: ah, não vou, mas minha carne pede por Deus, minha carne deseja Deus. Eu falei: nossa, quando eu chegar nesse estado